Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online de hoje. Nós continuamos em isolamento social, as nossas atividades presenciais daqui para frente estão suspensas por tempo indeterminado, mas graças a Deus pelas ferramentas tecnológicas que temos ao nosso dispor, que nos permitem que, mesmo por trás de uma tela, estejamos juntos para prestar o nosso culto a Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção e a direção do Senhor sobre as nossas vidas nesse culto que estamos começando agora. Pai, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, pela vida, pela saúde que o Senhor nos dá, pelo cuidado que não tem nos faltado, ó Deus. Obrigado pela Tua provisão, ó Deus. Obrigado porque tens nos sustentado em todas as coisas, Senhor. E nós temos sentido, Pai, no nosso dia a dia, o Teu amor e a Tua fidelidade, Senhor. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado porque hoje é domingo, dia do Senhor. E nós podemos nos reunir como Tua igreja, Pai, para prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor. Que esse seja um momento especial de encontro contigo, ó Deus. Que nesse encontro nós possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, possamos ter a Tua glória, o Teu Espírito Santo derramado sobre a nossa vida, Senhor, e que nesse derramar da Tua presença, o Senhor possa nos dirigir em todas as coisas, Pai, e nos ajudar para que o nosso melhor seja feito e para que o Teu santo nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler com você, como chamada à adoração da parte do Senhor nesse momento, dois textos das Escrituras. O primeiro se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, e o segundo em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10, textos da palavra de Deus que nos dizem assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, nos diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós vamos nesse momento, irmãos, adorar ao Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz por intermédio de seu único Filho, Jesus Cristo. Cantemos juntos o hino É Teu Povo, hino de número 8 do nosso Cantai Todos os Povos. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande,
és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer ao missionário Marcos, o nosso querido Marcão, pela sua contribuição musical no nosso culto de hoje. Marcão, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Nós seremos conduzidos nesse momento numa oração de adoração que será feita pelo nosso irmão presbítero Adalto, e na sequência nós continuaremos louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, maravilhoso, eterno, bondoso é o seu nome, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor, pois Tu és Deus de graça, de misericórdia, Tu és Santo dos santos, Tu és Deus de todas as nações. Obrigada, Senhor, por mais essa semana que passou. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ampara, o Senhor nos consola, o Senhor nos dá força para superar todas as adversidades. Abençoa-nos, ó Pai. Obrigada pela oportunidade de ouvir a sua palavra. Obrigado porque mesmo não estando presencialmente em sua casa, a gente tem essa tecnologia, a gente pode ouvir a sua palavra pela internet, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, que traz essa palavra para nós, Senhor, todo domingo, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoe a sua igreja, perdoe os nossos pecados e nos ilumine, Pai. Perdoe as nossas falhas, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos consola cada dia. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Que saudade, né? De estarmos todos juntos. Eu convido você neste momento para que louve junto comigo esse lindo louvor ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor.
ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Servir-te, sempre mais quero servir-te, sempre mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Nós pedimos nesse momento a atenção de vocês
para alguns avisos importantes. Primeiro aviso, próximo domingo, dia 12 de abril, é domingo de Páscoa. E o nosso culto, nesta ocasião, será ainda mais especial. Extraordinariamente, nós celebraremos a Ceia do Senhor online. Cada família, cada irmão na sua própria casa. Para que você também possa participar, temos algumas orientações importantes. Primeira, o culto será transmitido às 19 horas no nosso canal do YouTube. E a celebração da ceia só estará disponível para os irmãos neste horário. Segunda, cada família deverá preparar cuidadosamente os elementos da Santa Ceia, o pão e o suco de uva. Se possível, monte e enfeite uma mesa da melhor forma que você conseguir. Terceira, no momento da celebração, seguindo a orientação do pastor, o líder ou a líder da família deverá servir os elementos aos demais. Contamos com a participação de todos os irmãos nesse momento tão especial na vida da igreja. Segundo aviso, nossas contribuições financeiras através dos dízimos e ofertas continuam a ser feitas preferencialmente através de depósitos ou transferências bancárias. Caso tenha dificuldade em fazer dessa forma, entre em contato com o presbítero Paulo e agende com ele para que a retirada possa ser feita na sua casa. No final do culto, disponibilizaremos os nossos dados bancários aos irmãos. Lembramos aos irmãos também que hoje é o primeiro domingo e nossa diaconia já iniciou a arrecadação dos alimentos usados para a montagem das cestas básicas que são ofertadas mensalmente a algumas famílias assistidas pela igreja. Nesses tempos de quarentena, nossa diaconia fará a coleta dos alimentos diretamente na casa dos irmãos. Para agendar sua coleta, entre em contato com a diaconisa Débora. Nós iremos, nesse momento, louvar ao Senhor com mais uma canção e, na sequência, o diácono Renan fará uma oração de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Muito mais do que ver, é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Demonstrar o amor é fazer como Deus que desceu lá dos céus, entre nós se envolver. Muito mais que viver, é preciso se dar. Muito mais que sentir, é preciso lutar. Repartir o pão, estender a mão, transformando a fé numa grande missão. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É o escravo da fome a amar. Muito mais que fugir, bem pior é negar. Muito mais que não ver, bem pior se omitir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que se fez como nós, se entregou e morreu. Como ouvir e negar, todos somos mortais. Como ver e não ver, todos somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais. E perante Deus todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome
de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É o escravo da fome. Graça e paz, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Nesse momento eu venho lhe agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que foram depositadas no seu altar. O Senhor esteja abençoando essas pessoas, dando saúde, dando emprego, dando sustentos para ela, Pai querido. O Senhor também esteja juntamente com quem não contribuiu e que logo possa contribuir para a sua obra, Pai. De maneira especial também eu lhe peço pelas mãos das pessoas que irão administrar esse dinheiro, esteja juntamente com elas e que tudo seja feito para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado por tudo, querido Deus, é por isso que eu oro, agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém. Para nossa reflexão na Palavra de Deus, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 11, Palavra de Deus que nos diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Palavras do Senhor. Meus irmãos, hoje, para nós cristãos, começa uma semana muito especial, que ficou conhecida historicamente como Semana Santa. A Semana Santa serve para nos fazer relembrar e refletir sobre as histórias que nos são contadas pelos evangelistas, que retratam os últimos dias do Senhor Jesus antes da sua morte na cruz. E a Semana Santa começa justamente com o texto que nós acabamos de ler, com o momento da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, onde o nosso Senhor é saudado com ramos de palmeiras e gritos de Hosana. Por causa disto, esse domingo, o domingo que antecede a Páscoa, ele é chamado de Domingo de Ramos. Eu quero, inicialmente, retroceder um pouco na linha do tempo da vida do Senhor Jesus, para que você entenda como é que chegamos a esse momento e o porquê de Jesus ter ido para Jerusalém naquela ocasião. Nesse momento da história, Jesus e os seus discípulos haviam saído da cidade de Jericó. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia e observar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, vai perceber que o último relato de Marcos faz referência à cura do cego de Jericó. E após saírem de Jericó, eles estavam então a caminho de Jerusalém para poder participar da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a principal festa dos judeus. E por tradição, todos os judeus acima de 12 anos de idade eram obrigados a peregrinar para Jerusalém para participar dessa festa. Estima-se que no período da Páscoa, Jerusalém chegava a receber pouco mais de
2 milhões de pessoas, 2 milhões de peregrinos. Portanto, o versículo de número 1 do nosso texto vai nos dizer que o Senhor Jesus e os discípulos estavam a caminho de Jerusalém para esta celebração. Contudo, quando eles já estavam bem próximos, faltando aproximadamente 3 quilômetros para entrar na cidade, nos arredores de Betânia, que era um povoado, e de Betfagé, que já era um bairro localizado na periferia de Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, o Senhor, segundo o texto, interrompe a sua viagem e envia 2 dos seus discípulos com a seguinte ordem: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. E o Senhor Jesus completa as suas orientações dizendo: se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para quê? Certamente, irmãos, a grande maioria das viagens que o Senhor Jesus fez durante o seu ministério foi caminhando. Afinal de contas, naquela época não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha avião, não tinha Uber. O único meio de transporte eram os barcos, os animais e os veículos de tração animal, como, por exemplo, as carroças. Mas Jesus era pobre. Humanamente falando, ele era filho de um carpinteiro. Durante seu ministério, como nós sabemos, ele era sustentado financeiramente pelos discípulos e as discípulas que o seguiam. Ele não tinha condição de comprar um cavalo ou de comprar uma carroça. Portanto, nós sabemos que a maioria das suas viagens eram feitas a pé. E é curioso que, faltando aproximadamente apenas 3 quilômetros para chegar em Jerusalém, ele tenha pedido para que 2 de seus discípulos arrumassem um jumentinho. E um jumento que ainda não havia sido amansado, não havia sido domado por ninguém. Será, irmãos, que Jesus, por acaso, havia se cansado da viagem? Será que havia dado bolha nos seus pés, por tanto andar? À luz do Antigo Testamento, nós sabemos que não é nada disso. O jumento foi necessário para que uma das profecias do Antigo Testamento acerca do Messias se cumprisse. Quando nós olhamos para o livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, nós vemos o seguinte registro: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus Cristo não estava chegando naquele momento na cidade de Jerusalém para participar da festa da Páscoa, como qualquer outro judeu. Jesus, meus irmãos, estava entrando como o Messias prometido por Deus, que em breve cumpriria a sua missão. O judeu, ao contrário de muitos evangélicos dos nossos dias, conhecia muito bem a sua Escritura, conhecia muito bem a sua Bíblia. Ele sabia, irmãos, e conhecia de forma especial os textos que falavam a respeito do Messias. Afinal de contas, por causa do domínio, por causa da opressão do Império Romano, eles aguardavam ansiosamente a sua vinda. Ao entrar em Jerusalém, montado num jumentinho, as pessoas olhariam para Jesus e as pessoas lembrariam da profecia. E, através do cumprimento dessa promessa de Deus, de alguma forma, elas acabariam reconhecendo Jesus como o Messias prometido. É por isso que o jumentinho foi necessário nessa história. E o texto nos diz então que os discípulos obedeceram a ordem do Senhor, foram até a aldeia, e ao chegar lá, imediatamente eles encontraram o animal amarrado da forma como Jesus havia falado. Só que enquanto eles desamarravam o jumento, acontece justamente aquilo que Jesus também tinha dito. Alguém vem e pergunta, em outras palavras, o que você pensa que você está fazendo aí? Afinal de contas, essa é a reação natural, ou do dono do animal, ou de qualquer um que conhecesse o dono. Afinal de contas, não é seu, o que é que você está mexendo aí? Um jumento naquela época
só para vocês terem ideia, chegava a custar 350 dracmas, que era aproximadamente 10 salários mensais completos de um trabalhador. Eu tive a curiosidade de pesquisar no Google, porque eu não tinha a menor noção qual seria o preço de um jumento, quanto custa um jumento. O preço varia, irmãos, mas pasmem, ele chega a custar entre 2, 4 e em alguns casos até 10 mil reais, né? Pensem comigo, que bicho caro! Mas o interessante no texto é que os discípulos respondem exatamente como Jesus havia orientado, dizendo: o Senhor precisa dele. Nós não sabemos se aqueles homens acabaram liberando o empréstimo do animal porque conheciam Jesus, ou porque queriam de alguma forma ajudar um rabino ou um mestre na sua jornada, ou estavam simplesmente sendo hospitaleiros com aqueles peregrinos que estavam chegando a Jerusalém. Mas o fato, irmãos, indiscutível, é que o Senhor, Deus, acabou movendo o coração daqueles homens e imediatamente eles emprestaram o jumentinho. A sequência do texto, versículo 7, vai nos mostrar que os discípulos levaram o jumento, fizeram uma espécie de sela com as suas próprias roupas e Jesus o montou. Se você conhece um pouco de cavalo, jumento, etc., você deve estar pensando nesse momento: uai, será que Jesus ficou doido? Como é que ele montou num animal, como é que ele montou num jumento que nunca foi domado, que nunca foi amansado? Porque normalmente, se você montar num animal que não tenha sido domado, ele não deixa, ele vai te jogar no chão. Será que Jesus não poderia ter escolhido um jumento mais experiente, um animal que outras pessoas já haviam montado? Não, não poderia. E nós temos pelo menos 2 motivos, irmãos, para dizer isso. Primeiro, dentro da teologia bíblica, nós vemos que sempre quando Deus pedia animais para algum tipo de propósito, esses animais deveriam ser novos, nunca ter sido usados para o trabalho no campo e deveriam estar em perfeito estado, conforme nós encontramos nos textos de Números 19:2, Deuteronômio 12:3, 1 Samuel 6:7, entre outros. Portanto, meus irmãos, isso se harmoniza e isso acaba apontando para a divindade de Cristo, apontando para o fato de que Jesus Cristo era de fato 100% Deus. Mas, em segundo lugar, certamente também pelo fato de Cristo ser o Senhor de todas as coisas e de ter autoridade sobre tudo. Será que Cristo, meus irmãos, ou será que o Cristo que tinha autoridade até mesmo sobre os ventos e as ondas, também não teria sobre um jumentinho, sobre um animal? Eu gosto de pensar que aquele jumentinho, ele sabia muito bem quem era aquele que estava montado nas suas costas naquele momento. E assim, o jumento começou a andar e entrou em Jerusalém com o Messias, entrou em Jerusalém com o Salvador sobre si. Mas além do cumprimento da profecia, o jumentinho foi importante, irmãos, porque através dele, Jesus estava transmitindo uma mensagem que dizia respeito a que tipo de Messias ele era. Apenas para relembrarmos, aquele era o contexto da celebração da festa da Páscoa. E a Páscoa, para o judeu, é a lembrança histórica da ocasião em que Deus libertou o seu povo da opressão no Egito. Por causa disto, o período da Páscoa era o período mais temido pelo Império Romano. Eles tinham receio que esse sentimento, esse espírito de libertação acabasse inflamando os judeus e acabasse gerando uma rebelião entre eles. Portanto, nesse período, os historiadores afirmavam que o número de soldados em Jerusalém praticamente dobrava. Eles estavam atentos e estavam de prontidão para acabar com qualquer tipo de ameaça, com qualquer tipo de rebelião. E o fato de Jesus entrar em Jerusalém montado num jumento transmitia a seguinte mensagem para os romanos: eu vim em paz.
Se Jesus tivesse entrado em Jerusalém com os discípulos, montado num cavalo, chamando atenção, sendo aclamado por todos, o Império Romano entenderia isso como uma demonstração de força, poder e intenções. O Império Romano viria Jesus como uma ameaça e certamente eles o teriam prendido logo na entrada da cidade. Mas Jesus, irmãos, por mais que aquela multidão não compreendesse bem, deixa claro com aquele gesto que ele era realmente o Messias, mas ele era um Messias manso, humilde, cheio de compaixão e de misericórdia. Alguém que entrava em Jerusalém não para tirar vidas e restaurar o reino a Israel, mas como alguém que veio para dar a sua própria vida para restaurar o reino de Deus entre os homens. Por fim, irmãos, enquanto entrava em Jerusalém, os versículos 8 a 10 nos mostram o momento em que Jesus é aclamado pela multidão. Segundo o texto, algumas pessoas estendiam as suas próprias roupas pelo caminho onde o Senhor passaria. Outras agitavam ramos, que segundo o relato do apóstolo João, eram ramos de palmeiras. E há um simbolismo muito forte nessas duas coisas. O ato de estender roupas ou mantos no caminho pode ser interpretado como uma homenagem que se faria a um rei ou a uma grande autoridade. Isso aconteceu, por exemplo, com o rei Jeú. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 13, nos mostra que após ser ungido rei de Israel, as pessoas jogavam, atiravam os seus mantos para que ele passasse. Também era comum naquele contexto o uso de ramo de árvores, tanto para saudar autoridades, como também para decorar os lugares que eram usados na adoração ao Senhor. Portanto, através dos mantos e dos ramos, aquela multidão estava dizendo que reconhecia em Jesus um rei, uma autoridade e alguém que havia sido enviado pelo próprio Deus e que era digno daquela saudação. Mas além dos mantos e ramos, o texto nos diz ainda que aquela multidão clamava a Jesus dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Esta saudação dada a Jesus não foi algo que alguém aleatoriamente começou a dizer ali no meio da multidão, inflamou outras pessoas e quando menos se esperavam, todos começaram a repetir. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é uma expressão retirada do Salmo 118, versículo 25. No livro dos Salmos, os Salmos 113 a 118 pertencem a uma seção chamada pelos rabinos de Halel. E os salmos que fazem parte dessa seção eram sempre cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém na época da Páscoa. Ou seja, aquilo estava fresco na cabeça deles. Eles já estavam repetindo aquelas palavras há algum tempo durante a sua viagem, ou possivelmente também para saudar os peregrinos que chegavam em Jerusalém em meados daqueles tempos. Só que no caso de Jesus, haviam algumas diferenças marcantes que o diferenciava dos demais peregrinos. A primeira diferença é o uso da expressão Hosana. Hosana, em hebraico, significa literalmente salva-nos. Só que o modo verbal dessa palavra no hebraico traz um sentido de força, traz um sentido de extrema necessidade, de urgência. Nós poderíamos, portanto, traduzir Hosana como salve-nos, mas salve-nos agora. Precisamos urgentemente do seu socorro, da sua salvação. Isso mostra que aquela multidão reconhecia que além de um rei e além de uma autoridade, aquele homem tinha poder para salvar. No relato segundo Lucas, aquela multidão tinha visto os milagres de Jesus, tinha testemunhado, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Por isso eles reconheciam nele um Salvador.
A segunda diferença marcante é quando a multidão diz: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Quando eles dizem o reino de Davi, não resta sombra de dúvidas que eles o reconheciam, que eles reconheciam Jesus como o Messias prometido por Deus, porque como bons judeus que eles eram, eles sabiam bem que o Messias viria da linhagem de Davi e que ele restauraria o seu reino. Portanto, o povo tinha consciência de que aquele que estava chegando era o rei, era o Messias, era o Salvador prometido por Deus. A grande questão que eles não compreendiam é que tipo de Messias era aquele que estava entrando. Porque os judeus esperavam um rei poderoso, um líder que libertaria militarmente Israel da opressão do Império Romano. Alguém que seria usado por Deus para conduzir Israel aos tempos gloriosos, aos tempos prósperos de quando Davi era o rei. Mas o Messias que entra em Jerusalém é um rei humilde, é um rei sentado num jumentinho, é alguém que vem até os poderosos, não para conseguir a paz através da guerra, mas para conseguir a paz, uma paz eterna, uma paz perfeita, dando a sua própria vida em favor de muitos. Para aquele povo que não entendia, certamente aquele Messias, dias depois, foi uma decepção muito grande, uma decepção tão grande, que aquela mesma multidão que o saudou gritando Hosana, dias depois, quando tiveram que escolher um preso para ser liberto, gritaram também Barrabás. E quando questionados sobre o destino de Jesus, gritaram da mesma forma, crucifica-o, crucifica-o. O nosso Messias glorioso, irmãos, entra triunfante em Jerusalém, não para satisfazer as expectativas das pessoas que estavam ali. Ele entra em Jerusalém para satisfazer a vontade de Deus, para satisfazer a vontade do seu Pai. E como nós sabemos bem, por amor a cada um de nós, a vontade do Pai para o seu único Filho foi a cruz. A vontade do Pai não era apenas restaurar Israel como nação através do Messias. A vontade do Pai era salvar a humanidade, era destruir as consequências do pecado sobre os seus filhos e filhas, era restaurar toda a criação. E Deus, meus irmãos, cumpriu exatamente tudo aquilo que Ele havia prometido. Nos mínimos detalhes, o rei, descrito lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e ali ele foi preso, e ali ele foi torturado, e ali ele morreu na cruz. Mas ali, meus irmãos, ele também venceu a morte. Ali também ele ressuscitou, e ali também ele voltou aos céus, prometendo que um dia ele voltaria. E pela fé, pela certeza que temos de que a palavra de Deus não falha, de que a palavra de Deus sempre se cumpre, nós podemos confiar que o nosso Rei também voltará um dia. Nós testemunharemos a segunda entrada triunfal de Jesus Cristo nesse mundo. Só que dessa vez, ele não virá como um rei humilde sentado num jumentinho, conforme Marcos 13, 26 nos diz. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Meus irmãos, o Rei dos Reis, que se assenta à destra de Deus o Pai, voltará um dia para nos buscar, voltará um dia para buscar a sua igreja, e nós aguardamos ansiosamente essa nova entrada triunfal do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que a certeza do cumprimento da sua palavra fortaleça de forma especial os nossos corações nesses dias tão difíceis que nós temos vivido, e que
todos os dias, nas nossas orações, nós possamos repetir com alegria e com esperança: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. O presbítero Miltinho fará uma oração de intercessão, rogando a Deus pelas nossas vidas nesse momento. Oremos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é um momento que nós convidamos os irmãos para orarmos, intercedermos a Deus. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis. Confiante nessa palavra, vamos buscar a Deus em oração. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nos encontramos, ó Pai, diante do seu altar da graça, Pai. Aqui estamos, ó Pai bendito, convicto que precisamos, ó Pai, da tua bênção e da sua misericórdia, Senhor. O mundo atravessa momentos difíceis e, por consequência, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Aqui estamos, ó Pai, na sua santa e bendita presença, intercedendo de forma especial, Senhor, por todas as autoridades, Senhor, civis, militares e eclesiástica. Pai bendito, nós queremos que o Senhor nos dê guarida, Pai, para que nós possamos atravessar esses momentos difíceis que aqui a humanidade está passando, Pai. Queremos crer, Senhor, que é para que nós possamos nos aproximar mais de Ti, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, entregar nossas vidas a Ti. Para que nós possamos, ó Pai, de forma especial, reconhecer o Teu poder e a Sua glória, Senhor. Venha, ó Pai bendito, de forma especial, dar amparo, ó Pai bendito, àqueles que estão à frente dessa epidemia, Senhor. Nós colocamos no Seu altar de graça, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que estão cuidando, ó Pai bendito, de forma especial, daqueles que estão zelando, ó Pai bendito, por os enfermos, ó Pai. Por aqueles que já foram contaminados, ó Pai. Por aqueles, ó Pai bendito, que se encontram em um leito hospitalar, Senhor. Queremos crer que o Seu manto saradouro, Senhor, pode alcançá-los e eles poderão, ó Pai bendito, testemunhar da Sua graça e do Seu poder, Senhor. Colocamos, ó Pai bendito, a vida também, ó Pai, das autoridades, do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito, dos nossos vereadores, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai bendito, interceder por eles, ó Pai, dando a eles discernimento, para que eles possam tomar medidas cabíveis, ó Pai bendito, para que não se alastre essa doença, ó Pai, para que eles possam usar de forma especial a sua intelectualidade para amparar o seu povo, Senhor. Queremos, Senhor amado, também te apresentar no altar da graça a vida das nossas autoridades eclesiásticas, Senhor. A vida do pastor João, que está à frente da AG, Senhor. A vida do pastor Toninho, que está à frente do nosso presbitério, e também do pastor Bruno, Senhor, o anjo da nossa igreja, Senhor. De forma especial também, Senhor, nós apresentamos a vida de todos os conselheiros da nossa igreja, Senhor. Ó Pai bendito, venha de forma especial nos acalentar, Senhor. Nos dar direcionamento, Senhor, para que nós possamos tocar a Sua obra, Senhor. Queremos crer, Senhor, que nesse momento de dificuldade, o Senhor há de nos amparar, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que estamos distantes um do outro, ó Pai, mas muito mais próximo de Ti, Senhor. Pai bendito, nós podemos, ó Pai bendito, contar com a Sua presença, contar com a Sua bênção, contar com a Sua destra fiel, Senhor. Venha, ó Pai bendito, trazer consolo a cada um de nós que nos encontramos na Sua presença, Senhor. Venha nos acalentar, Senhor. Venha nos trazer, Senhor, um renovo, para que nós possamos, ó Pai bendito, confiante na Sua palavra, Pai, termos compaixão, Pai bendito, um do outro, termos compreensão, Senhor, do momento em que estamos passando, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, que o Senhor nos dê o livramento, Pai bendito, que o Senhor nos dê o consolo e nos dê a graça, Pai. É tudo que nós te pedimos e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.
Irmãos e irmãs, obrigado por terem estado conosco em mais essa oportunidade. A minha oração é que você tenha uma excelente semana debaixo do cuidado e do amor do nosso Deus. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.